Salve, salve, meus queridos professores ali na área, mais uma vez com vocês, hoje aqui para fazer um estudo da análise imediata. O que é análise imediata? É um estudo que nós fazemos para as separações das misturas. Pense comigo, a maior parte de toda a matéria, que é desejo nosso, a química é ciência que estuda as transformações da matéria. E para você transformar, você precisa da matéria. Mas a maior parte da matéria no nosso planeta, adivinha, se encontra toda misturada. Pense no ar atmosférico, uma mistura de um monte de gás na água. Toda água contém outra substância dissolvida, água do mar, água de um rio, até água da chuva. Então a gente precisa separar para poder transformar. Eu preciso de água pura. A gente chama de água destilada, você vai entender nessa aula por que se chama água destilada. Então, esses métodos que separam a matéria são chamados de análise imediata, ok? De forma geral, a gente diz que é um conjunto, porque eventualmente você vai usar mais do que um método, a gente usa 2, 3, 10 métodos para separar alguma coisa, e esse conjunto de métodos que vão separar os componentes de uma mistura, tipo, como eu posso obter o nitrogênio do ar atmosférico, o oxigênio? Como eu posso obter a gasolina do petróleo, que tem centenas de substâncias? É isso que a gente vai discutir hoje. Como que eu posso obter a água da torneira, se ela veio do rio com um monte de coisa lá, até peixinho? Então, duas coisas permeiam esse nosso estudo. Primeiro, eficiência. Não adianta você desenvolver um método e ser pouco eficiente. Tipo, tirar 2 ml de água, né, potável a partir de 1.000 litros de água. Não adiantou muito, não. Outra coisa é que tem baixo custo. Quer dizer, não adianta você pegar 1.000 litros de água e conseguir produzir 1.000 litros de água potável, mas isso custar $1 milhão. É óbvio que isso não é viável. Então, eficiência e baixo custo. Por que eu estou colocando isso? Muitas vezes você vai ter que ter autonomia para decidir quais métodos você deve usar. Se você fazer uma prova específica, por exemplo, você vai ter que decidir que método que você vai usar para poder fazer uma prova discursiva, ok? Então você vai precisar decidir que método que você vai usar para separar a mistura proposta que o autor colocou na prova. Normalmente, o bom senso ajuda a resolver as questões, você vai perceber isso e você entender as ideias fundamentais. Então, a ideia hoje da aula é dar linha para pipa, entendeu? Tipo, eu quero dar corda para você poder, né, resolver isso com autonomia. Bom, a primeira coisa que a gente também tem que discutir, assim, que senão alguém vai comentar, professor, mas e o método? Existem milhares de métodos, não tem como estudar todos eles. A minha ideia foi agrupar aqui, estudar os principais métodos, métodos mais comuns do nosso dia a dia e, portanto, também nos vestibulares, no Enem e assim por diante, tá bom? Bom, o que você deve fazer? Tá aqui, ó, uma pergunta, ó. Para começar essa jornada comigo, você vai ter que se perguntar, diante de uma mistura em que você foi, né, convocado a separá-la, você faz uma pergunta básica. Essa mistura é homogênea, essa mistura é heterogênea. Então a gente já, se você não assistiu, corre lá para assistir a aulinha de misturas de classificação da matéria quanto a homogeneidade e heterogeneidade para você saber identificar, obviamente, quando que uma mistura é homogênea e quando ela é heterogênea, tá certo? Então, se a mistura for homogênea, a gente tem uma linha de pensamento para poder separar. Se a mistura for heterogênea, a gente tem outra linha. Separar misturas heterogêneas me parece muito mais simples. Por exemplo, água e areia é heterogênea. Me parece mais simples separar do que água e álcool, por exemplo, que é homogêneo. E é realmente, tá certo? Então a gente vai começar por aqui, pelas misturas heterogêneas, tá certo? Comecemos aqui, ó. Ó, é minha leitura disso, beleza? Então, olha só a minha leitura. Minha leitura é assim. Normalmente, quando você tem uma mistura heterogênea, né, você tem lá duas fases ou mais. Você pode ter, eu coloquei normalmente porque você pode ter 2, 3, 4, mas no mínimo 2 fases. Então, se a mistura é heterogênea, você tem 2 fases ou mais necessariamente, tá bom? Existem lá 2 técnicas que vão separar quase sempre todas as misturas heterogêneas. 2 técnicas. Uma delas é a filtração e a outra delas é a decantação. Aliás, decantação significa ir ao fundo porque é mais denso. Então, decantar é ir ao fundo, tá bom? Então, decantação significa que vai ao fundo pela ação da gravidade. Você pega uma pedra, joga na água, ela vai no fundo. Ela decantou, ela foi ao fundo, tá bom? Posso chamar de precipitação, quando há formação. Então, tem alguns nomes que a gente pode usar. Okay? Então, decantação, filtração. Se o sistema é heterogêneo, concorda que ele tem já na sua estrutura 2 ou mais fases? Consequentemente, por causa da densidade, uma dessas fases está no fundo. Então, de certa forma, toda mistura heterogênea ela já está decantada ou está decantando. Então, se eu pegar, por exemplo, pega a água do rio lá, que tem terra, ela está em movimento, parece uma coisa só. Se você deixar num copo reservado, você vê que a terra vai ao fundo, sozinho. Chama-se decantação. Então, já separa. Então, toda mistura heterogênea já está separada. A pergunta, normalmente, que deveria ser feita é como retirar os componentes.
Essa é a pergunta inteligente. Como que eu tiro a terra agora da água do rio, entendeu? Água e areia já está separada, a areia está lá no fundo e a água está lá em cima. A pergunta seria, como eu retiro? Mas costuma-se usar o termo decantação para o nome de uma técnica, tá bom? Que eu vou mostrar como normalmente a gente usa. Bom, a filtraçãozinha é um clássico, ela vai separar com bastante eficiência e baixo custo, então por isso que é uma técnica muito utilizada, misturas do tipo sólido mais líquido, tipo areia e água, misturas do tipo sólido mais gasoso. Por exemplo, você fala assim, como assim filtrar um sólido de um gás? O aspirador de pó faz isso. O ar-condicionado faz isso, ele puxa o ar, tem um filtro lá, as partículas sólidas ficam retidas e o ar passa isento dessas partículas. Então, o que nós precisamos? De um filtro. Então, eu estou representando aqui um funilzinho em que a gente pode pôr um filtro, sabe um filtro de café? Não, pode ser, no laboratório é muito parecido. O funilzinho aqui a gente coloca o filtro aqui e promove a filtração, quer dizer, o líquido escoa, né, e o sólido fica retido. No caso de uma filtração sólido e gasoso, o gás passa e o sólido fica retido. Então é muito comum usar uma filtração, porque é barato e eficiente. A gente filtra, então tem isso. Ó. A mistura heterogênea tem um sólido e tem um líquido? Filtra. A mistura heterogênea tem um sólido e um gás? Filtra. Tá, mas e se tivesse, por exemplo, dois líquidos, tipo água e óleo? Não dá para filtrar, né? Sólido e gasoso também dá para decantar. Eu vou mostrar para vocês porque tem uma técnica industrial muito importante, principalmente nos filtros, nas chaminés, né, que é uma decantaçãozinha, na verdade. Bom, normalmente a gente usa um aparato que é esse aqui, ó, que é o funil, esse aqui, ó, funil de decantação ou funil de bromo, também conhecido como funil de bromo, ou funil de separação. Ele tem uma torneirinha bem aqui, ó, tá vendo? Em que a gente coloca os dois líquidos, isso aqui serve para separar dois líquidos, que não são miscíveis, são immiscíveis. Tipo, não se dissolve um no outro, tipo água e óleo. Então você abre a torneirinha aqui, abriu a torneirinha, o líquido mais denso ele vai estar embaixo, ele vai escoar. A hora que chegar numa margem de segurança aqui, você fecha a torneirinha, o líquido menos denso fica retido aqui. Tudo bem, não é 100% eficiente, mas é bem barato fazer isso e tem uma relativa eficiência, tá bom? Então, funil de decantação, funil de bromo é muito utilizado para fazer a decantação de quando você tem uma mistura heterogênea de dois líquidos. Quando você tem, né, um componente que é heterogêneo, tipo sangue, especialmente quando são colóides, né? Se você vai lá, não deixe de assistir aquela aulinha que eu fiz sobre homogeneidade e heterogeneidade da matéria, onde eu falei um pouquinho sobre colóides. Também falei sobre colóides lá no estudo das soluções, tá bom? Bom, então tá lá, ó. Você pode usar, dar uma ajudinha na decantação, tipo água e areia. A areia desce ali rapidinho, você filtra. Mas se você pegar o sangue, por exemplo, que é uma mistura heterogênea, e deixar ele ali para ele decantar, porque também tem sólidos e líquidos, as partículas, glóbulo vermelho, glóbulo branco, tudo ali, as hemácias, vai demorar muito tempo para decantar. E aí o sangue pode coagular, por exemplo, se for fazer um exame. Então o que a gente faz? Nós fazemos uso de uma centrífuga, ou seja, promovemos uma centrifugação para acelerar o processo de decantação. A centrifugação, ela, através do movimento circular, ela faz com que o componente mais denso, né, aumente a força da gravidade, seja aumentada sobre o componente mais denso e ele vá para o fundo com mais intensidade. Então fica girando e aí pela essa ação mais intensificada da gravidade, o corpo mais denso ele vai para o fundo e aquilo que demora, tipo, talvez horas, no caso do sangue, por exemplo, vai acontecer em alguns segundos. E isso é legal, beleza? Depois a gente filtra. Então, no sangue você faz uma centrifugação, daí decanta rapidinho, daí você vai lá e filtra para separar o sólido do líquido, beleza? Bom, agora, assim, a gente pode dar um upzinho, do mesmo jeito que a gente deu uma acelerada na decantação, a gente pode dar uma acelerada na filtração. Para isso, a gente vai precisar de uma aparelhagem específica, que eu já vi em alguns vestibulares, por isso está aqui, que é esse dispositivo aqui, que é um funilzinho especial, chamado funil de Buchner. É um funil para um filtro que fica na forma de uma bolachinha agora, tá certo? Então aqui você coloca o filtro aqui dentro e aí ele tem aqui embaixo, parece com o Erlenmeyer, que é um vidro muito comum para promover agitações no laboratório, mas isso aqui chama-se Kitasato. Kitasato? Aqui tá legal. Aqui tá nada a ver. Então, aqui é o Kitasato. O Kitasato, qual é do Kitasato? O Kitasato tem esse funilzinho, esse gargalo afunilado aqui. A gente coloca o funil de Buchner aqui com uma borrachinha para vedar bem. E tá vendo tem uma saidinha lateral? Aqui a gente liga o que a gente chama de bomba de vácuo, ou uma trompa de vácuo. O que é essa bomba de vácuo? É sabe um compressor, alguma coisa que enche?
isso aqui puxa. Então, um compressor ao contrário, a bomba de vácuo, ela puxa o ar para que a gente crie, como o nome sugere, vácuo aqui dentro. Porque pensa bem, se você ligar uma bomba de vácuo aqui, ou seja, puxar o ar daqui de dentro, necessariamente o ar que está aqui em cima vai ser forçado a passar pelo filtro. E ele vai empurrar com vigorosidade a espécie que nós queremos filtrar. Então, se você colocar, por exemplo, aqui água e areia, ficar gotejando lá. Se você colocasse lá no filtro comum água e areia, ficar gotejando a água lá, tá certo? Se a gente colocar aqui, vai de uma vez. A filtração ocorre instantaneamente. Então, o funil de Buchner que está Sato, isso aqui a gente chama de filtração a vácuo. Filtração a vácuo, anote aí. A filtração a vácuo acelera o processo de filtração. E também tem uma técnica que eu disse que a gente usa para decantação, que é a câmara de poeira, ou chicana. Tem um nome específico que chama chicana. É assim, ó, a gente muito utilizado nas chaminés de indústria, funciona como decantação. Então você pega lá, ela parece isso aqui assim, ó, então imagina uma caixa que tem algumas divisórias assim alternadas, tá vendo? Um buraquinho aqui, tá ok. Daí o que a gente faz? A gente passa o ar com poeira aqui, o ar com poeira entra. E quando o ar com poeira bate nessas barreiras, a poeira, que é sólida, ela é mais densa, então ela vai se acumulando aqui, ó. E o ar vai seguindo. Bate aqui, fica mais um pouquinho aqui. Bate aqui, fica mais um pouquinho aqui, entendeu? E no final tem bem pouquinho. E aqui você vai ter um ar quase isento de poeira, ou seja, um ar limpo. Então isso aqui é meio que obrigatório numa indústria que lança partículas na atmosfera. Então tem essas chicanas, o ar com poeira vai passando por decantação, tá vendo? Tá indo para o fundo porque é mais denso, decantação. É um processo interessante, beleza? Bom, aqui eu quero que você tome bastante cuidado. Olha, como eu disse, existem milhares de técnicas de separação de misturas. E aí, como que a gente vai estudar todas? Então, eu fiz uma listinha de algumas que são importantes. Dependendo da sua necessidade que você vai fazer, um vestibular mais específico, vale a pena você estudar mais aprofundadamente isso, tá bom? Então, eu estou colocando aqui a separação magnética, simples, o nome é sugestivo. De posse de um ímã, né, você pode atrair objetos que são atraídos por um campo magnético. Então, tipo assim, se você tem pó de ferro, a gente chama de limalha. Tem limalha de ferro no meio de areia, você pode pegar um ímã, aproximar e vai atrair o pó de ferro e a areia não vai ser atraída. Se a areia não tiver componentes magnéticos também, né? Bom, enfim, essa é uma ideia, um método de separação. Tem métodos que a gente usa em casa, bem simplesinho, de catação. Tipo, quando a gente vai escolher o feijão, né? A gente vai lá separar os grãozinhos, a gente catação. É um nome de um técnico laboratorial. Ventilação. Sopra, tipo palha de arroz, né, a casquinha do amendoim. Tem um monte de técnica que a gente usa no laboratório e que a gente usa em casa. Dissolução fracionada para quando um dos componentes sólidos dissolve e o outro não, tipo sal e areia. O que você faz? Coloca água. A hora que você colocar água, o sal vai dissolver. Só ele, por isso chama de dissolução, alguém dissolveu, fracionada. Nem todo mundo, só ele que dissolveu. Depois você pode filtrar para tirar areia e evaporar a água, entendeu? Se você quiser, no caso, o sal. Outra técnica que é a levigação, muito utilizada em garimpo. Você joga um jato de água num barranco, na terra, lá, e aí a água vai fazer com que esse barro escorra. E aí, naturalmente, o barro, como é menos denso do que as partículas de ouro, esse barro vai escorrer, mas o ouro não. Então, a levigação usa corrente de água para levar aquilo que é menos denso e aquilo que é mais denso ficar. Então, é muito utilizado no garimpo isso aqui. Sedimentação fracionada ou flotação. Isso aqui é legal, assim, ó, tipo, imagine um copo e você tem serragem, pó de madeira, pode pensar no isopor, vamos trocar isso para isopor. Bolinhas de isopor e areia. O que a gente faz? Coloca água. Coloca água, as bolinhas de isopor vão subindo, tudo bem? Então chama flotar, flotação, flutuação. Chama flotação. Ele vai flutuando até e a areia vai ficando embaixo. Então, quando chegar no limite do copo, ele transborda. Aí é uma levigação, porque daí a água vai levar aquilo que é menos denso, entendeu? Então, flotar aí é flutuar, vem de pensa em flutuar, beleza? Tem a floculação, tem que tomar cuidado, porque flotação parece muito com floculação, tá ligado? Parece muito com floculação. Então, tem que tomar cuidado com isso aqui. A floculação, ela é muito utilizada na estação de tratamento de água, que a gente chama de ETA, né? Estação de tratamento de água. Quando a água chega do rio, nós adicionamos substâncias químicas, uma base, um sal, normalmente, que interagem e formam floquinhos, literalmente, floquinhos de neve, parece igual floquinhos de algodão. Pensa floquinho de algodão. Esse floquinho de algodão vai juntando sujeira, vai juntando as partículas de terra ali e vão ficando cada vez mais densas e vão indo para o fundo. Quer dizer, vão sedimentando ali. Chama-se floculação. Lembra de flocular? Flocos. Desses floquinhos que vão sendo formados, muito utilizado. Aliás, na estação de tratamento de água, começa com a filtração lá no rio
Aí tem a floculação, depois tem outra filtraçãozinha, depois a adição de substâncias, né? Para matar micro-organismos lá, tá bom? A ventilação, como eu disse, é só um método que você vai jogar uma corrente de ar e aquilo que é menos denso vai vazar dali, beleza? A catação, também muito utilizado, né? Que quando você tem sólidos de tamanhos diferentes. Peneiração, a gente usa peneira quando tem sólidos de tamanho diferente também. Então, assim, existem inúmeras técnicas, aqui estão algumas delas que você pode encontrar. Minha preocupação é você ouvir o termo e tentar associar ao que pode separar isso aqui, beleza? Bom, mas vamos às misturas homogêneas para a gente fechar, que sem dúvida são as misturas mais comuns, porque elas oferecem uma certa complexidade no método de separação. Então, a primeira coisa é a seguinte, olha, se você não quiser, se tem uma mistura homogênea, se você não quiser, por exemplo, um componente líquido, você pode fazer uma evaporação. Tipo, pensa em água e sal. Então, a evaporação é um método que separa, tipo, a água do sal nas salinas. Você pega a água do mar, coloca lá num piscinão rasinho, assim, de cerca de 1 metro, um pouquinho mais, cerca de 1 metro, o sol vai irradiando, a água vai evaporando e o sal vai ficando. Então, quando não tem interesse no líquido, a evaporação serve. Não é muito legal isso porque não ter interesse em um componente da matéria sai um pouco fora da ideia de ser eficiente, entendeu? Então a gente sempre quer tudo, né, nas separações da mistura. Aliás, a água que está evaporando lá seria uma água pura, né? Ok. Mas é um método barato, eventualmente. Agora, assim, a cerejinha do bolo das análises imediatas das separações da mistura homogênea, sem dúvida, é a destilação. Então, assim, estou sem fazer nada. Alguém fala assim, viu, fala uma técnica para separar a mistura homogênea. Destilação. Destilação separa quase tudo das misturas homogêneas, tá certo? Existem 2 tipos de destilação. A destilaçãozinha chamada simples e a destilação fracionada. Um dos desafios é quando eu uso uma, quando eu uso outra, tá bom? A destilação fracionada é mais complexa, ela é mais completa, ela separa as que a simples separa, mas a simples não consegue separar o que a fracionada separa. Ah, professor, então eu posso usar a fracionada sempre. Não, porque ela tem um custo maior para usar. Então, quando dá para separar através da simples, você tem que usar a simples, tá bom? Então, comecemos pela destilação simples. Professor, como que eu sei que eu vou usar a destilação simples? Beleza, bela pergunta. A destilação simples ela é usada para separar a mistura homogênea que tem componentes que têm ponto de ebulição muito distantes. Por exemplo, água e sal. Então, no caso de água e sal, a água entra em ebulição a 100 graus, o sal a 1460. Está vendo a distinção? Então, quando a distinção é muito grande do ponto de ebulição, destilação simples. Se o ponto de ebulição for muito próximo, adivinha? Destilação fracionada. Tipo água e álcool. A água entra em ebulição a 100 e o álcool a 76. Isso pensando numa atmosfera, tá bom? Ao nível do mar. Então é muito próximo, daí a gente faz destilação fracionada, já eu explico por quê, o que é diferente na estrutura. Vamos dar uma olhadinha na simples primeiro. O que a gente vai precisar para fazer destilação simples? Primeiro, do aparato do destilador simples. Está aqui animado para você igual eu, ó. Tá. Então aqui, nós vamos precisar de um balão de destilação, tá certo? Esse balãozinho de destilação, que vai direto na chama ou numa manta térmica, alguma coisa que esquente. Nós vamos precisar de um termômetro e da pecinha-chave, da peça mais importante do destilador, que é o condensador. Como é que funciona isso aqui? Coloca a mistura homogênea aqui dentro do balão de destilação, taca o pau aumentar a temperatura, um dos componentes vai entrar em ebulição, o outro não. Por quê? Porque o ponto de ebulição é muito diferente. Imagine que aqui tem a água e sal de cozinha. A 100 graus a água vai entrar em ebulição, o sal nem chegou perto ainda. Então a água vai ferver, ela vai entrar em ebulição, daí ela vai subir aqui por esse caminho, e daí aqui está tampado com o termômetro, o vapor de água vai ser obrigado a entrar aqui no condensador. É aqui que ocorre a mágica, ou a ciência. Esse tubo de vidro aqui, chamado condensador, é um tubo dentro de um tubo. Na parte externa tem água, que nós estamos colocando água. Está entrando água e a água está circulando ao redor do tubinho interno, que está passando vapor. Então entra água fria aqui, água da torneira, e ela circula ao redor do vapor. Ou seja, tira calor do vapor, troca calor com o vapor esfria, a água sai quente aqui, ó, a aguinha sai quente aqui, vai lá para o ralo, e aí o vapor esfriando, ele vai condensar e nós vamos ter gotinhas caindo aqui. Tudo que cair aqui é destilado. Isso é uma piada pronta, né? Aqui é destilado do outro lado, nada a ver. Mas se aqui for água, água destilada. Se aqui for álcool, álcool destilado e assim por diante, beleza? Então a gente obtém aqui, no final aqui vai ter o sal, vai restar o sal aqui no finalzinho, beleza? Então a técnica simples é usada, os alquimistas desenvolveram essa técnica, é utilizada há milhares de anos já,
essa técnica de destilação, tá bom? Bem eficiente e tem um custo porque a gente usa energia, né? Comparado às técnicas de mistura heterogênea, essa técnica ela é mais cara por causa do aparato e também por causa da conta de luz depois, beleza? Ou da conta de gás. Tá, professor, e qual que é a diferença da destilação fracionada? Tá bom, destilação fracionada, ela vai separar componentes que têm ponto de ebulição muito próximo. Normalmente tem o mesmo estado físico, tipo água e álcool, os dois são líquidos na mesma temperatura. Água e sal, um é sólido e outro é líquido. Então, quando tem estados físicos diferentes, destilação simples é possível, sólido e líquido. Quando os dois são líquidos, destilaçãozinha fracionada é uma ideia a se pensar, tá bom? O que a gente vai precisar? Aparato. Ó, pensa o aparato anterior e esse aparato. Qual que é a diferença? Balãozinho de destilação, fonte de aquecimento, condensador, aqui o recipiente para obter, o termômetro. A diferença está neste pedacinho aqui, ó. Isso aqui é chamado de coluna de fracionamento. O segredo está aqui. Porque quando os componentes têm ponto de ebulição muito próximos, a hora que você aquece, os dois componentes vão virar vapor. Então, tipo, água e álcool. Se eu aquecer água e álcool a 76 graus, que é o ponto de ebulição do álcool, a água também vai sair na forma de vapor. Só que tem uma diferença. O álcool a 76 graus ele está fervendo. Atingiu o seu ponto de ebulição. A água ainda não. Então, eu vou usar um termo aqui, ó, porque tem uma propriedade chamada pressão máxima de vapor que pode explicar isso. Mas levando em conta que você não estudou ainda a pressão máxima de vapor, eu vou usar uma ideia bem simplista. Então, pensa lá. O álcool 76 ele entrou em ebulição. Então, ele está saindo com a sua força máxima. Mas a água ela só entra em ebulição a 100 graus. Então, ela não está saindo com a sua força máxima. Porque nós estamos a 76 graus. Então, também sai vapor de água, mas sai bem lentamente. Sai sem muita pressão, entendeu? Essa é a ideia. Então, o álcool, ele sai com a pressão máxima de vapor, ele sai com a sua pressão máxima porque ele está fervendo, e ele consegue vencer essa barreira. É literalmente uma barreira. O que é coluna de fracionamento? Uma barreira física. Às vezes você põe bolinhas de vidro, põe caquinhos de porcelana, põe alguma coisa para o vapor se chocar e perder energia. Então, o vaporzinho do álcool vem, consegue passar essa barreira, cai dentro do condensador, daí a gente sabe o que acontece. O condensador refrigera o vapor condensa e cai aqui dentro. E vai ter álcool destilado. E a água, ela não atingiu o seu ponto de ebulição. Estava 76, a água entra em ebulição a 100, então o vaporzinho da água está michuruca aqui, entendeu? Ele começa a sair, esse vaporzinho, quando chega nessas barreiras, começa a se chocar, começa a perder energia e ele condensa aqui dentro mesmo e volta para o recipiente. Então, ele não consegue chegar no condensador. Então, essas coluninhas têm desde 20, 30 centímetros até, a gente vai ver tipo, na separação do petróleo, dezenas de metros. Ok? Então é assim que funciona a destilação fracionada. A diferença é a coluna de fracionamento que vai impedir que o líquido que tem um ponto de ebulição próximo, que não atingiu a ebulição ainda, não chegue até o condensador. Depois que saiu o álcool aqui, aí aqui só tem água. Se tiver um monte de componente aqui, homogêneo, primeiro você tira o de menor ponto de ebulição, depois que parar de gotejar aqui, você eleva até o próximo ponto de ebulição e vai tirando um a um. Então, do menor ponto de ebulição para o maior ponto de ebulição. Vai tirar isso aqui, coloca outro frasquinho aqui, eleva até o próximo ponto de ebulição e vai seguindo o baile. Tá certo? Beleza? Vou mostrar duas aplicações dessa destilação fracionada. Uma bem importante, né? As duas são importantes, mas essa aqui é bem famosa, a destilação do petróleo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, vai lá assistir a aulinha também de hidrocarbonetos na playlist da Química Orgânica, bem legal, tá bom? Então a destilaçãozinha do petróleo, o que é o petróleo? É uma mistura homogênea de hidrocarbonetos. Então se é uma mistura homogênea, tá, destilação. Como existem centenas de substâncias, é óbvio que deve ter componentes com ponto de ebulição próximos. Então destilação fracionada. Essa é a ideia. Destilação fracionada. Olha, professor, mas está diferente o destilador aqui? Sim, meu querido, porque a demanda é muito grande dos componentes do petróleo. Pensa a demanda de gasolina, por exemplo, né? Então é óbvio que a gente tem que fazer tipo pancadão, assim. A destilação fracionada do petróleo, ela é de milhares de barris ou milhões de barris de petróleo por dia a gente faz isso aqui. Então o que a gente faz? Acompanha a ideia. Ó. Pega o petróleo bruto, coloca num forno, então pensa numa panela aqui, certo tamanho de, sei lá, de uma casa. E a gente aquece isso. Aquece a quanto? A 400 graus, mais ou menos. A 400 graus, mais ou menos, porque tem vários tipos de petróleo também. Quer dizer, que tem componentes diferentes, uma variação muito grande de componentes. Petróleo parafínico, arábico, tem vários tipos de petróleo. Mas, em geral, é um líquido viscoso, né, homogêneo, aí, recheado de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos, só tem carbono e hidrogênio.
tá de forma simplificada representado aqui. Então aquece a 400 quase todo o petróleo, quase todo não, perdão, nessa amostra que eu estou colocando, todo o petróleo vira vapor. Então aquece a 400, o petróleo vira vapor, o vaporzinho tem que seguir esse caninho e cai dentro da coluna de fracionamento. Essa coluna de fracionamento aqui, essa é chamada de torre, porque ela é grande, ela tem dezenas de metros, a altura de prédio de 10 andares, isso aqui, entendeu? Isso aqui é gigante. Então, esse vaporzinho entra e aqui dentro, tá vendo? São barreirinhas. Faz a vez da torre, da coluna de fracionamento. O vapor vai subindo, vai se chocando, vai perdendo energia, daí ele condensa, daí ele escapa aqui do ladinho. Essa torre naturalmente vai sendo resfriada. Aqui, ó. Tá 400, a mais ou menos aqui tá 300, depois 200, depois 100, e lá em cima vai dar mais ou menos uns 50 graus. Então, por causa da altura, corrente de ar, ela vai refrigerando naturalmente. Então, o vapor do petróleo vai chegando, ele vai subindo, o vapor vai subindo, vai ficando frio. A hora que chega no ponto de condensação, ou seja, o ponto de ebulição, né, de uma das espécies, ela condensa e ela sai aqui. Então ela vai saindo, ó, vai saindo. Nós vamos ter aqui embaixo, saindo, os componentes que têm o maior ponto de ebulição, mais próximo dos 400, e lá em cima os componentes que têm o menor ponto de ebulição, mais próximo dos 50 lá. Aqui vai sair gases, que tem ponto de ebulição de valores negativos, então eles vão sair na forma gasosa mesmo, tá bom? Então vai saindo mais ou menos assim, ó. Vai saindo aqui o asfalto, que tem um ponto de ebulição de 380, então ó, 400. A hora que chega aqui, deu 380, ele condensa, sai. Depois vão saindo as graxas, depois os óleos lubrificantes, depois os óleos combustíveis, depois a gasolina, os solventes, depois em cima os gases, que têm os menores pontos de ebulição. Então, cuidado, porque aqui, diferente do destilador que eu mostrei fracionado, lá sai primeiro de menor ponto de ebulição. Aqui sai primeiro de maior ponto de ebulição, tá bom? Eu não coloquei os nomezinhos aqui, né? Mas porque nesse momento aqui não importa, e aí eu digo, corre lá assistir a aulinha dos hidrocarbonetos que pode te ajudar. Eu falo um pouquinho mais especificamente sobre o número de carbonos com ponto de ebulição, como isso varia, os componentes que estão aqui e assim por diante, beleza? Bom, e a última separaçãozinha que eu coloquei aqui é o ar. O ar é peculiar. O ar é uma mistura homogênea, basicamente composto, né, por nitrogênio, 78%, e 21% de oxigênio. 1% praticamente é argônio, mas estão todos os outros gases ali, desde gás carbônico, gás metano, um monte de outros gases estão lá, nesse 1 pouco por cento, tá bom? Então, basicamente o ar é uma mistura de nitrogênio e oxigênio, tá certo? Só que toda mistura gasosa ela é homogênea. E como que a gente separa? Bom, então a gente faz assim, ó. Primeiro a gente faz uma liquefação, a gente esfria a menos 200 graus. A menos 200 graus, os principais componentes do ar ficam líquidos. A gente chama liquefação. A gente aumentar a pressão ali e o gás fica líquido, aqui, o ar fica líquido nessa temperatura aqui. Depois o que a gente faz? Aí nós temos uma mistura de líquidos homogêneas. E como é que a gente separa a mistura de líquidos homogêneas? Destilação. Como os componentes têm ponto de ebulição muito próximo, a gente faz uma destilação fracionada. Então a gente faz uma liquefação para fazer o ar ficar líquido, depois a gente faz uma destilação fracionada. A gente vai aquecendo devagarzinho, quando chegar a menos 196 o nitrogênio sai na forma de gás, depois quando chegar a menos 183 o oxigênio sai na forma gasosa, entendeu? Daí a gente captura eles aqui quando eles estão saindo, beleza? Então o ar, cuidado quando a gente vai separar, o ar é uma mistura homogênea, então o que a gente faz? A gente faz uma liquefação seguida de uma destilaçãozinha fracionada para separar os componentes do ar, certo? Queridos, espero que eu tenha ajudado, espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula.